Vamos para o nosso quadro, então, da Uniodonto, aqui no programa Piracicaba Agora. Temos o prazer de receber aqui o Dr. Gustavo, dentista da Uniodonto, que hoje veio falar sobre odontologia digital. Gustavo, muito boa noite, prazer em recebê-lo aqui, viu? Boa noite, Neto, prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigado. Doutor. E olha, a gente vai conversar um pouquinho, você de casa pode participar conosco também, 991411048, fazendo sua pergunta, tirando a sua dúvida. Bom, o nosso tema é odontologia digital. E eu gostaria de saber exatamente o que significa odontologia digital e há quanto tempo o Dr. Gustavo trabalha com isso. Bom, Neto, hoje em dia o mundo digital está em todo lugar, na verdade. Tudo que a gente faz, celulares, televisão, tudo é digital. E na odontologia também não é diferente. Então, a odontologia evoluiu muito com o mundo digital e coisas que a gente não conseguia imaginar, a gente consegue hoje. Por exemplo, para você ter uma ideia, a coisa mais revolucionária que a gente tem agora é um braço robótico fazendo a instalação de um implante na boca de um paciente. Só, então ele substitui a mão do dentista para fazer a instalação de um implante na boca do paciente. E claro que isso não foi de uma hora para outra. A odontologia digital vem crescendo na odontologia, né? E imagine que as moldagens que se fazia antigamente, né? Aquela massinha. Com a massa, né? Isso, que punha na boca. Não é tanto tempo atrás, né? Não, ainda se faz, né? Ainda se faz hoje em dia essas moldagens. Sim. Porém, ela está sendo substituída por um processo digital, que é o escaneamento intraoral. Né? Através de um aparelho, você vai lá, escaneia a boca do paciente e você digitaliza esse paciente. Sabe, com isso a precisão é muito mais exata, né? Com certeza, com certeza. A precisão aumenta muito e também diminui os erros nos passos seguintes. Por quê? Porque é um processo que você vai acumulando erros, chega no final, às vezes não dá certo. Sim, e no digital você consegue, então, minimizar isso, trazendo um trabalho muito mais preciso e também produzindo mais saúde para o paciente, porque consegue trabalhos com menos desgaste dental. Perfeito. E aí com isso, creio eu, né, Gustavo, que você consegue minimizar também a visita, né? Porque você tinha toda uma sequência de fazer, depois esperar, depois analisar, aí fazer a prova, pô, não deu certo, vamos refazer. Com isso você está otimizando também, né, o tempo desse paciente que vai procurar justamente a solução aí através dessa tecnologia. Você vai facilitar, né, para esse paciente, né? Com certeza. Você pega os trabalhos tradicionais, né, com moldagem, envio para o laboratório de prótese e tal. Às vezes demoravam meses até. Tinha 2 meses de espera para um trabalho, entre provas, né? Provava uma partezinha, depois conferia, voltava para o laboratório. Hoje em dia não, o paciente senta na cadeira, a gente prepara o dente dele, faz o escaneamento. De maneira online já manda... Não, lá na nossa clínica a gente tem um laboratório dentro da clínica. Ah, que legal, que legal. Então, com isso você escaneou, já vai ali no computador, você já desenha o dente do paciente ali no lado dele mesmo. A máquina fresa esse dente. Alguns dentes são fresados em até 7 minutos. Puxa, olha isso. E aí a gente já cimenta, ou seja, cola aquele dente no paciente e ele já sai ali em menos de 1 hora com o dente pronto do consultório. Então você imagina que antigamente 2 meses de trabalho, a gente consegue realizar isso tudo em 1 hora. Que maravilha, né? Que maravilha. Nós estamos ao vivo, você participa conosco aqui. Se tiver alguma pergunta, pode participar. Faça sua pergunta através do WhatsApp 991411048. É nosso quadro da Uniodonto. Pois não, Maria, diga. As perguntas já estão chegando, a gente já vai abrir aqui para as perguntas do público. Mas eu queria saber do Dr. Gustavo, quanto tempo se consegue fazer um dente definitivo, doutor, com esse sistema de odontologia digital? Isso, então, como eu estava falando agora, a gente conseguiu diminuir muito isso, né? Inclusive, esse dente definitivo é o que eu falei agora, que a gente consegue fazer em uma consulta apenas, no consultório. Então, pensa uma consulta de 1 hora aí, o paciente estava com um dente quebrado, por exemplo. Sim. A gente fez todo o tratamento ali, fez o escaneamento, fresou esse dente, né? Porque é uma máquina que ela pega um bloquinho de cerâmica e ela vai desgastando aquele bloquinho até sair o formato do dente. Que legal isso. E para você ter uma ideia da precisão disso, a precisão disso é de 10 microns. Puxa, né?
é um negócio que pra gente é até inimaginável a precisão que isso tem. Então, isso jamais poderia chegar a olho nu. Sim, imagina. Real, né? Impossível. Jamais consegue chegar. Impossível. E isso, o escaneamento, inclusive, e a magnificação, a gente olhar com lupas no preparo, diminui muito mais os erros e faz preparos mais precisos, ou seja, desgasta menos estrutura do dente e o paciente, então, tem mais saúde. Nós estamos falando aí no caso de emergência, por exemplo, né? De repente, isso acontece, né? O doutor Taquini pode falar sobre isso através até dos seus pacientes. Às vezes acontece esse acidente, o dente quebra. Eu tenho uma reunião daqui 3 horas, eu tenho, né, amanhã cedo, eu tenho uma entrevista. Você imagina o quanto isso inviabiliza essa pessoa na sua vida social, né? Tipo, pô, é só um dente que quebrou, mas uma dificuldade de fala, às vezes até um mal-estar de conversar e abrir um sorriso, aparecer o dente quebrado, tudo isso compromete. Então a gente tinha 2 meses para poder chegar num resultado, então você tem 2 meses que essa pessoa ficaria ali numa condição, né, prejudicada, né, na sua vida social. E agora estamos falando com essa tecnologia que o Neodonto tem à disposição, que se resolve em 1 hora. Olha quanta coisa a gente não para pensar, né? Está falando de tratamento, sim, tem o tratamento, mas nós estamos falando aí de resolver um problema até de ordem social, né? Porque de repente, como é o caso dessa imagem, pode abrir para nós. De repente o paciente quebrou nessa situação. Imagina, ele tem que apresentar algo, apresentar um trabalho, fazer uma entrevista de emprego, compromete, né? Eu acho que muitos clientes chegam nessa condição para você, né? Sim, muitos clientes chegam nessa condição de emergência, né? E é isso, às vezes você trabalha com a sua própria imagem, você vai atender um cliente, você quebrou um dente da frente, você, ou seja, que perdeu alguma coisa que você não dá para você trabalhar daquele jeito. Sim. Então, com essa tecnologia, a gente consegue resolver isso de imediato, que ajuda em muito, né? Agora, a gente fala, estamos falando em tecnologia à disposição, a rapidez e a precisão. Então, essa, quando se fala na saúde bucal, no tratamento bucal, é justamente isso, a tecnologia que veio à disposição. Falando um pouco das lentes de contato, que é algo muito primoroso também, que a gente devolve a muitas pessoas a vida social, né? As pessoas que colocam as lentes, elas voltam a ter autoestima, elas procuram justamente para ter aí uma situação bacana na vida. Então, somos super a favor, né? Qualidade de vida, seu bem-estar, né? Essa tecnologia também é aplicada nesse caso? Isso, também é aplicada nesse caso. Que legal. Inclusive, sobre as lentes, hoje em dia acabou se meio generalizando o termo lentes. Sim, sim. Porque, na verdade, as lentes são peças de cerâmica muito fininhas, que elas se adaptam ali, mudando a forma e a cor do dente. E elas são aplicadas numa questão estética ou também tem uma questão aí de funcional também. Funcional também. Isso, também, tanto estética como funcionalmente, elas são utilizadas. E por que surgiu isso? Porque a evolução das cerâmicas foi tanta que você conseguiu fazer uma cerâmica tão fininha e tão resistente a ponto de ela ter, por exemplo, 0,2 milímetros de espessura. Puxa. É um nada, né? Imagina, você pega ali 1 milímetro da régua, divide em 10 partes, pega só 2. Então é um nada mesmo. Então, com isso, a gente consegue então fazer essas lentes também através dessa tecnologia. E o que é legal? Porque com a tecnologia digital, a gente pega, por exemplo, uma foto do paciente, faz um estudo ali, toda a parte estética do rosto do paciente, toda a harmonia da face, como que vai desenhar aquele dente exclusivo para aquele paciente. Isso é feito num software. A gente faz ali uma projeção 3D digital desse paciente. Quer dizer, ele consegue ver um resultado. Ele já consegue ver o resultado tanto na imagem, depois a gente imprime o modelo dele com o formato futuro. Que legal. Prova isso na boca dele, ou seja, ele vê. Quer dizer, não é um material definitivo ainda, é uma prova, mas ele vai ver a situação como vai ficar. Exatamente como vai ficar. Puxa, e por que eu digo exatamente? Porque com a tecnologia digital, a gente vai escanear essa posição, ou já vai pegar aquele enceramento já feito, aquele projeto feito daquele paciente, e vai replicar isso na parte final, ou seja, nos definitivos. Então sai exatamente o que a gente planejou. Porque antigamente você fazia um projeto em cera, né, num modelo de gesso. E aí o técnico que ia fazer ali as cerâmicas, ele precisava o quê? Copiar visualmente aquele desenho que ele havia feito antes.
Então nunca sai idêntico. Nunca sai idêntico, é verdade. E agora não, agora o computador replica a mesma forma, ou seja, você dá exatamente a posição que você planejou. Agora, tem perguntas chegando, a gente já vai para as perguntas, Maria. Vamos só colocar esse detalhe, pode abrir para nós, por gentileza, a imagem? Olha só, aí a gente percebe, eu gostaria que o doutor Gustavo falasse para nós, a gente tem a parte de cima sem as lentes, a gente vê várias imperfeições no dente dele na parte de cima, né? Imperfeições, o desgaste, né, que acontece com os dentes, a questão da diferença de um dente para o outro. Coloração. A gente já vê que há um comprometimento aí, né, estética, pode ser que também funcional. Ao colocar as lentes, a gente já vê uma diferença, né? Fala um pouquinho sobre isso, até para a gente compreender essa diferença, como muda mesmo, né? E como você falou, o desgaste do dente é algo natural, mas ele também não tem necessidade de desgastar mais o dente para poder colocar as lentes. Você tem uma precisão melhor aí, né, no escaneamento, né? Exato, exato. Inclusive, por exemplo, nesse caso que vocês veem na tela, a gente vê as lentes super fininhas, né? Você consegue ver a linha laranja ali por baixo dela, que mostra a espessura dela tão fininha. Bem fininha. E é por isso o nome de lente, né? Porque ela parece uma lente de contato de colocar no olho. É verdade, é então, verdade. Quando você pega na mão, né? Que fica aparecendo só digital ali na lente de contato. Então você vê que ela preenche vários espaços que esse paciente tinha entre os dentes, né? Ela dá volume ali, dando um sorriso muito mais harmonioso, muito mais bonito para esse paciente, com a adição dessas cerâmicas. Esse caso é um caso que não precisa praticamente nenhum desgaste, porque o paciente já tem uma estrutura menor. Perfeito. E ele vai precisar adicionar material. Então, é praticamente zero desgaste, só para acomodar ali. Para o encaixe mesmo, exato, né? Exato, as cerâmicas. Inclusive, isso é importante a gente frisar, porque na internet a gente vê muitas imagens sobre desgastes excessivos, né? Às vezes artistas que mostram lá, caiu minha lente, aí ele mostra a boca dele ali com um dentinho, parece um dentinho de tubarão, assim, bem desgastado, uma pontinha só. E isso não existe. Não existe. Na verdade, esse é um desgaste excessivo. Sabe? Os preparos hoje são minimamente invasivos, então você praticamente mantém o dente quase que íntegro ali, né? Se é um dente sadio, né? Às vezes o dente já está destruído, aí tudo bem, não é uma situação. Mas em dentes que você tem o seu dente mesmo, não há necessidade desse tamanho de desgaste aí. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Estamos aqui ao vivo conosco, aqui participando do Dr. Gustavo, ele que faz parte da Uniodonto, e ele está conversando um pouquinho conosco aqui sobre odontologia digital. É a tecnologia a serviço da saúde, a serviço da estética e do seu bem-estar, né? Essa tecnologia, ela veio e vem cada vez mais rápido, porque a gente sabe que a tecnologia, ela se autossustenta, né? Quanto mais tecnologia teremos para a evolução. E claro que se tratando aí da saúde bucal, dos dentistas, a gente tem essa tecnologia total a favor, para sua comodidade. Quando a gente traz aqui o profissional da Uniodonto, ele vem explicar o que está sendo feito, a gente já começa a entender que isso é para a nossa saúde, para o nosso bem. Facilidade, é muito mais prático, rápido e resultados muito melhores, né? A tecnologia é Uniodonto no programa Piracicaba agora. Pergunta chegando? Pois não, Maria. Olha, pergunta, o doutor acabou de falar sobre lentes, né? A gente vai retomar ainda esse assunto, mas a Márcia, doutor, ela está dando aqui boa noite a todos do programa. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Gustavo da Uniodonto. Esse sistema digital é também para implantes? A Márcia querendo saber. Boa pergunta, boa pergunta. Doutor. Excelente pergunta, Márcia. O sistema digital também funciona para implantes. Inclusive hoje, o que a gente consegue com odontologia digital? Nós temos a tomografia computadorizada, onde você consegue ver ali todo o seu osso por dentro, em 3 dimensões. Olha só. E hoje a gente junta a imagem do paciente, um escaneamento facial, a tomografia, ou seja, como se você mapeasse fotografia e tomografia todo o paciente por dentro. Perfeito. No computador, nós pegamos e fazemos uma cirurgia digital, ou seja, nós posicionamos o implante no lugar do osso que a gente quer. E aí, então, isso é gerado uma guia, uma forma de posicionar ali o implante no osso do paciente, da mesma forma que você fez essa cirurgia no computador. Então, essas são situações, às vezes, extremas, que você tem pouquíssimo osso e você faz esse planejamento digital, ou seja, uma cirurgia no computador,
e isso é replicado então depois para a boca do paciente. Gustavo, você está falando de uma tecnologia que eu volto a dizer para você, isso é muito recente, né? Porque é a tecnologia que está vindo nessa transformação. Faço uma pergunta para vocês. A Uniodonto, ela é antenada, né? Toda a sua equipe, né? Todos os profissionais agregados que fazem parte da Uniodonto são muito bem antenados, já tem um know-how. Mas fala um pouquinho sobre isso, porque a gente está falando de uma tecnologia que vem muito rápido e eu posso arriscar aqui a dizer que o que hoje acontece, a gente tem essa precisão que você está apresentando para nós, é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, o que está acontecendo hoje na Europa, quer dizer, não se tem mais essa demora da tecnologia para chegar, né? Principalmente na área de saúde, é isso mesmo? É isso mesmo. Hoje em dia é tudo conectado. Então, tudo que você tem de lançamento na Alemanha, nos Estados Unidos, a gente recebe praticamente imediatamente aqui. Não é uma coisa que como antigamente, que demorava-se um tempo para se chegar nessa tecnologia. Não, hoje é meio que instantâneo. Então você tem um congresso grande, que é o IDS na Alemanha, que é o principal congresso do mundo. Você tem os lançamentos no IDS no segundo semestre do ano. No primeiro semestre do ano seguinte já está à venda no Brasil. Que isso, legal, exatamente. Que legal. A gente sabe que a Uniodonto, ela tem todo esse know-how também, até de equipamentos e produtos, né? Que ela faz todo esse trato, né? Dos produtos que são usados, são produtos certificados, de qualidade. E isso também se estende à tecnologia, né? Quer dizer, a Uniodonto, toda a equipe da Uniodonto tem esse interesse de trazer a tecnologia e está à disposição. A gente fala do estado de São Paulo, né? Mas a gente sabe muito... Perdão, a gente sabe muito bem que os nossos profissionais do Brasil, eles fazem carreira fora do país como referência, né? Nós tivemos a oportunidade de morarmos na Alemanha, morei na Alemanha durante 6 anos, e era uma referência, o tratamento que era feito no país, né? Como referência. Isso é algo para a gente se orgulhar, né? Quer dizer, os profissionais que aqui são formados pela universidade, temos uma grande universidade aqui na cidade, né? São profissionais que já saem antenados com a tecnologia também. É legal a gente destacar isso, né? Porque a pessoa que estuda para, né, ser um profissional de saúde tem que entender que as universidades estão antenadas. E grupos, que é o caso, né, da cooperativa Uniodonto, ela é muito antenada a isso, né? Você, como parte desse grupo, sabe que é dessa maneira que funciona, né, Gustavo? Sim, com certeza. Quando a gente pensa em odontologia brasileira hoje, no âmbito mundial, nós somos referência em odontologia estética. Então, os melhores profissionais de odontologia estética e outras áreas também da odontologia estão no Brasil. No Brasil. Tanto que a FOP aqui da Unicamp, ela está entre as melhores faculdades do mundo. Olha que legal, né, gente. Então, olha, todos os congressos que a gente tem no exterior, sempre vai ter um brasileiro palestrando entre os melhores palestrantes daquele congresso. Muito bom. Quadro da Uniodonto, trazendo informação para você e, claro, contando também com a sua participação. 991411048. Hoje o Dr. Gustavo conosco aqui, falando sobre odontologia digital. Pergunta chegando? Pois não, Maria. Pergunta agora da telespectadora Gabriele. Ela diz o seguinte: doutor, meu filho tem os dentes de leite bem tortos. Pode fazer esse sistema em crianças? Como é que funciona, doutor, no caso aí de fazer a odontologia digital para crianças? Ótima a sua pergunta também, Gabriele. Isso é muito legal, porque nas crianças é muito difícil a gente realizar aquela moldagem, né, com massinha. Eles têm normalmente muito mais ânsia de vômito, enfim, é difícil ali o manejo com elas. E com o escaneamento intraoral, isso fica muito fácil, né? As crianças até elas curtem fazer o escaneamento intraoral, porque ela fica vendo aquilo acontecer, ela vê a imagem da boca dela formando ali na tela do computador. É divertido. Fica até divertido. E isso que a gente faz, a gente escaneia, no caso, a boca de uma criança que tem os dentes tortos, e aí isso também vai para um outro software, que é um software de ortodontia, né? Que são os alinhadores estéticos. Então, empresas como Invisalign, Clear Aligner, todas essas Snap Smile, a gente tem várias empresas que produzem esses alinhadores. Então, você escaneia a boca do seu filho, leva para um software, o software planeja a posição correta desses dentes. Isso, então, é gerado várias plaquinhas, que parece aquela plaquinha do clareamento,
porém elas são placas específicas para fazer a movimentação dos dentes. Imperceptível, praticamente. Imperceptível. Para você ter uma ideia, a minha esposa usava essa placa e às vezes eu conversando com ela não percebia que ela estava usando a plaquinha. Legal. Exatamente. Muito bom. Nós temos as imagens. O Gustavo trouxe para nós algumas imagens para a gente falar sobre as imagens. Pode colocar para nós? Explica para nós. Temos uma imagem aí, lado esquerdo é o antes, lado direito é o depois, correto? Isso, exatamente. Esse é um caso interessante porque era um caso bem complexo. Sim. Que o paciente tinha vários problemas ali, como lesões de cárie, dentes destruídos, mau posicionamento, e ele perdeu o que a gente chama de dimensão vertical, ou seja, ele desgastou muito os dentes ficaram curtinhos. Esse desgaste, o Lucas vai aproximar pra gente mostrar aqui, tá vendo só a diferença? Ah, legal, a imagem tá melhor aqui, mas ó, por que ocorre esse desgaste? Então isso pode ocorrer por bruxismo, pode ocorrer por uma dieta muito ácida, são vários fatores que podem gerar esse desgaste. Numa situação como essa. Exatamente. E aí o que a gente faz? Também, através desse mesmo processo, a gente o quê? Programou como que nós íamos deixar uma nova altura dos dentes para ele, né? E aí então foi feito o escaneamento, todo o desenho dos dentes digitalmente, e aí dente a dente a gente foi produzindo esses dentes e colocando ali, colando no paciente. Sabe, além esteticamente, né, mudou, mas a gente percebe que a mordida mudou. A gente vê a boca aqui totalmente, né, um dente não batendo com o outro, né, espaço. Olha aqui a perfeição que é aqui embaixo, ó. Certinho, né? Então a gente vê que não somente a estética, mas creio eu, doutor, você pode falar sobre isso, a questão do mastigar, da fala, da respiração, totalmente muda quando você tem aqui, né, perfeito encaixe, né? Muda, né? Sim, muda tudo. Tem pacientes, depois eu vou mostrar mais um caso também, que o paciente não conseguia tomar sorvete. Olha só. Por quê? Porque tinha muito desgaste nos dentes, gera uma sensibilidade. Uma sensibilidade, né? E ele não consegue tomar um sorvete, que é uma coisa tão simples, né? Você vê como que altera a vida da pessoa. E é exatamente esse caso aqui que ele projetou. Ele tinha muitos desgastes. Pode até passar uma imagem que ele está com a boca um pouco aberta. Isso aí, ó. Então vocês veem aqui, ó, nos dentes do fundo, como eram desgastados. Os do fundo, olha, exato, bem super desgastados. Pequeno, quer dizer, ele perde totalmente aí a força que a gente tem nos dentes do fundo, que são os dentes que vão triturar. Exato. A gente perde totalmente, quer dizer, começa a ingerir o alimento com uma mastigação errada, compromete todo o aparelho digestivo, né? Às vezes a pessoa não consegue nem comer, come de maneira totalmente errada. Quando a gente fala que a saúde começa pela boca, isso é exemplo realmente, né? E olha que interessante, Neto. Repara na borda dos dentes de cima, como olha que aqui, toda ó, Lucas, meio cá. Que craquelado ali, olha né? Aí, ó. Como foi feito esse desgaste. Puxa vida. E se você observar o volume que a gente tem em cima e embaixo, você vê que ele é muito similar. Exato. E isso é uma preocupação que a gente tem hoje nos dias de hoje. Por quê? A gente tem muitos profissionais fazendo esse tratamento estético. Sim. E que acabam colocando um material excessivo nos dentes. E aquilo gera inflamação na gengiva, gera mau hálito por acúmulo de placa bacteriana. Sim. E lesão de cárie e outros fatores. Então, isso é importante, porque às vezes a turma fala assim, você vai colocar lentes, não coloca porque a lente dá bafo. Mas por que deu bafo? Porque foi mal executado. Exatamente. Olha só que interessante essa imagem de rosto dele. Olha como aumentam os dentes. Exato. E como ele fica mais jovem, né? Mais jovem, é exatamente isso. Parece que ele rejuvenesceu. O rosto, o formato do rosto, né? A gente vê pelo sorriso, muda tudo, né? A parte de baixo aqui do queixo mudou totalmente. E Neto, interessante nesse caso, em todos que a gente realiza, é a naturalidade que a gente consegue devolver isso. Porque a pessoa que via esse paciente recente, logo após ele finalizar o caso, não conseguia identificar que ele havia modificado os dentes. Mas alguma coisa mudou, mas não sei, uma coisa diferente, tá mais alegre, tá mais feliz, mas não identificava. E acho que esse é o papel da estética, né? Sim. Você transformar, percebe-se que algo mudou, tá mais bonito, né? Tá mais feliz, mas não é identificar, né? Se vai identificar, aí fala, puxa, não, mas é o compor
a estética, né, doutor? Exatamente. A pessoa fica ali tentando descobrir se ele fez um clareamento, o que aconteceu que tá tão bonito. Uma plástica, né? Muito legal. Você vê que até a gengiva, né, muda, né? Muda tudo, o lábio, muda tudo. Que legal. Olha que interessante essa imagem aqui, Neto. Essa é um caso de lentes, né? Que a gente fez para modificar a estética. Então foi feito apenas nos dentes onde aparece no sorriso. Certo. E se você observar na imagem de baixo, você vê como o desenho dessas lentes de cerâmica imita o dente natural. Então, esse perfil que sai desde a gengiva e vem fazendo os contornos, tudo isso é que faz o diferencial para esse dente, para a pessoa olhar e falar assim, nossa, mas tipo, não é o dente dele mesmo? Porque às vezes a gente vê, até na internet também, que é muito acessível isso pra gente em redes sociais, aqueles casos que parece que foi colocado um chicletes, né, do lado do outro, assim, branquinho. Aquele que a gente vai usar agora no Halloween, né? Que aquele isso, aquela boquinha de vampiro, né? De vampiro, né? Não, a estética trabalha com isso, é a perfeição como, né, totalmente natural. Olha que lindo esse aqui também, né? Isso, esse é um caso que a gente fez com resinas. Então, é um caso que nós modificamos ali o sorriso dessa mulher com resinas. Você vê que a gente consegue dentes super claros, porém naturais também. Naturais também. Então é isso. Não é que a gente fala assim, não dá para fazer dente claro? Dá. Mas você tem que ter a técnica para fazer o dente claro e ele parecer um dente natural. Muito bom, muito bom. Que maravilha, a gente fica muito feliz de ter essa possibilidade de conversar com você de casa e mais do que tudo isso está sendo mostrado, que é claro, de suma importância, né? Mudança de vida, qualidade, saúde, né? Dentes, boca, tem a ver com seu envolvimento na sociedade, né? Uma pessoa que não tem um sorriso, não está feliz com um sorriso, ela não vai sorrir. E quem não sorri, não abre portas. Né? Assim diz o poeta, e é verdade, né? Um sorriso, um estado de bem-estar faz com que você possa ter aí conquistas, não é verdade? Quantas pessoas deixam de ter uma vida social porque não consegue mastigar direito? Deixa de ir à festa, deixa de comer coisas legais. A gente falou agora de um paciente que não conseguia comer sorvete, sentia dor. Então tudo isso vai comprometendo a vida social. E agregado a isso a gente fala de saúde, de qualidade de vida. Então o Neodonto traz essa possibilidade. E acima de tudo, a possibilidade de qualquer pessoa conseguir fazer. Estamos falando aí de uma evolução de tecnologia, agregado a isso também a questão de valores, que diminuiu bastante. Hoje tem a possibilidade de toda pessoa ter acesso a essa tecnologia e ter acesso a essas modificações, né? Isso é com certeza. Né? Importantíssimo. Inclusive, quanto aos materiais também, nós temos uma gama infinita de materiais ali que a gente pode utilizar, reduzindo o valor do tratamento também. Tendo resultado muito bacana. Muito similar. Vocês viram aqui, eu mostrei para vocês 3 materiais diferentes. Olha, e vocês se você não conseguem fala, identificar. Imagina, não identificar. Exatamente. Exatamente. Desde um tratamento com um custo bem baixinho até um tratamento de um custo mais elevado. E você vê que esteticamente, funcionalmente, eles também se adequam super bem às necessidades do paciente. Muito bom. Doutor Gustavo, quero agradecer a sua presença aqui. Foi rapidinho, intenso, mas muita informação para quem está em casa, né? Doutor Gustavo faz parte da equipe da Uniodonto, a cooperativa que tem todo um trabalho que é feito, né? Ele traz aqui, apresenta para nós tecnologia que está a seu favor. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Valeu. Uniodonto no programa Piracicaba Agora.